a gente vai falar de tinta spray. E verniz também, e primer também. Coisinhas que vem em spray. Um dos nossos vídeos mais vistos aqui no canal é sobre tinta spray e muitos de vocês ainda têm dúvida, então a gente vai fazer essa versão longa do conteúdo para você que não sabe usar, que tem dúvidas ou que tem más informações sobre a tinta spray, acontece bastante. E se te interessar, você pode me seguir nas minhas outras redes sociais. É o mesmo arroba para todas elas e a gente tenta diversificar o nosso conteúdo para que seja interessante para você acabar seguindo a gente em todas elas. Primeiro a gente vai começar com os usos da tinta spray. E alguns de vocês têm controvérsias em relação a quando eu falo que não é para fazer assim na hora de chacoalhar a sua tinta spray. E um dos principais motivos é que você pode sim danificar o seu gatilho. E algumas pessoas vieram pra mim falar assim, não, mas tem um canudinho descendo até o final da lata. Tá, e se essa bolinha que tá aqui dentro bater no canudo e tirar ele do gatilho, o que vai acontecer? Seu gatilho vai parar de funcionar direito. Então, sim, tem uma recomendação atrás da sua lata chamada rótulo, dizendo que para você misturar a sua tinta, você tem que fazer este movimento. Este movimento tem duas funções. Além de evitar que você acabe com o gatilho e não consiga mais usar a sua lata, é porque a maior parte dos componentes dessa lata aqui, eles vão descer. E se você fizer esse movimento, a mistura é quimicamente, fisicamente, não sei qual tecnicamente, mas ela é mais eficaz se você fizer assim, porque a bolinha vai passar exatamente aonde está o pigmento, que é aqui embaixo. Eu gosto também de fazer esse movimento. Não precisa ser muito forte, só assim, devagarinho, que faz com que além dela passar aqui embaixo, ela suba um pouquinho. Assim eu consigo misturar tanto a borra que tá embaixo, trazer ela mais para cima da lata com um pouquinho mais de rapidez, sem bater no meu gatilho e danificar ele. Ah, eu acho interessante de citar que eu sou parceira da Tech Bond, tá? Esses produtos aqui que eu mostrei no vídeo são cedidos pela própria Tech Bond e como parceira deles eu gosto bastante. Eu acho que eu não estaria falando tão bem dos produtos se eu não gostasse, apesar de tudo. Vocês podem ver aqui atrás, tem mais um monte de produto deles. Então muito obrigada Tech Bond e eu sou parceira. Eu acho muito importante deixar isso salientado. A segunda dica que eu tenho que dar pra vocês é depois que você usou a sua tinta spray, você vai ter que dar a última espirrada de ponta cabeça. Isso porque tem um tubinho aqui e ele pode acabar ficando cheio de tinta, assim como a ponta do seu gatilho. Então, se você não espirrar assim, a tinta seca pode acabar fazendo com que entopa. E com isso você não consegue mais usar a sua tinta spray. Entupa. Como é que é? Entopa? Isso aí. É entupa. Isso pode fazer com que a sua tinta acabe entupindo, então por isso você tem que fazer este movimento. Espirrar assim a última vez, para ter certeza que você não vai acabar estragando a sua tinta. Eu sou a Sakura Prongs, se você tá gostando desse conteúdo, já se inscreve aqui, deixa seu like, seu comentário, tem muitos mais conteúdos, principalmente focado pra galera do cosplay e do artesanato. Então, se é uma coisa que te interessa, são temas que te interessem, não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar seu comentário. Outra coisa que pode acontecer também é a tinta acabar sobrando aqui em cima no biquinho. Aí com isso você pode pegar um cotonete, um papel, um pano, qualquer coisa, embebida com algum tipo de removedor e tirar ele daqui para evitar de novo que você acabe entupindo sua ponteirinha aqui e acabe estragando. Mas a maior parte das tintas spray você pode simplesmente trocar essa parte do gatilho aqui. Então se por um acaso essa parte aqui do gatilho tá inutilizável, você pode trocar ela por outra igual que ela vai funcionar. Eu quero abrir uma parte agora, falando nos grafiteiros, que o meu marido estava conversando que os grafiteiros modificam os bicos, né? Eu não sei técnicas de grafite, gente, isso aqui é pro pessoal do artesanato. Mas eu quero inserir aqui algumas técnicas para usar com a Expression da Tech Bond ou qualquer outra tinta que é feita para grafite, tá certo? Essas tintas aqui, elas são muito mais pesadas. Quando você pega ela no tubo, você sente que ela é uma tinta mais pesada. Isso porque você tem que ser capaz de pintar na parede sem que ela escorra. Então, para você conseguir utilizar a Expression direito, primeiro você precisa chacoalhar muito a sua lata. E quando eu falo muito, é muito mesmo. Chacoalha. Essa daqui, ó, a bolinha quase não tá fazendo barulho, porque ela é uma tinta muito mais pesada. Em comparação a essa daqui, por exemplo, ó, você escuta a bolinha batendo porque é uma tinta mais leve. Essa daqui, a tinta é densa, você quase não vai escutar a bolinha
porque tem muito mais densidade de produto, exatamente porque ela não pode escorrer quando você fizer uma linha fina na parede. Exatamente por isso, para você usar a Expression, tem alguns truques. Essa daqui é uma Expression que eu nunca usei antes, eu também não bati ela. O que acontece com a Expression, como ela é uma tinta muito pesada, ela sempre vai sair uma primeira babinha. Então você tem que misturar bem ela. Eu vou mostrar o que acontece, mas além de misturar bem, eu recomendo que mesmo com você misturando muito bem a Expression, você use antes uma superfície que não é o que você quer trabalhar, que não é o seu objetivo final, para ter certeza de que ela não vai fazer isso aqui. Ela sai uma babinha, ela tá saindo aqui, ela tá saindo verde, mas ela é aguada, tá vendo? Ó, ela não é a tinta. A tinta é isso aqui, ó. Tá vendo a diferença de cor? A Expression sempre sai com essa babinha, que tem um pouco de óleo junto, muito diferente da consistência da tinta. Isso acontece com qualquer Expression. Essa aqui eu cheguei a misturar um pouquinho, mas vamos ver se ela faz também. Essa aqui, ela é preta e ela nem fez linha. Ó. Agora ela tá começando a sair a tinta. Então, a Expression ou qualquer outra tinta que seja específica para quem faz grafite, ela é uma tinta muito mais grossa, porque ela é uma tinta feita para não escorrer, mesmo que você faça um risco bem fininho. Eu vou tentar mostrar de um jeito aqui, eu vou fazer um risco aqui na lateral, eu vou levantar o papel para vocês verem a diferença, tá? A tinta ela não vai escorrer, porque ela tem consistência. Se eu fizer o mesmo com uma tinta normal, provavelmente ela vai escorrer. E eu já mostro. Eu nem fiz um risco muito fininho, João. Ela não tem capacidade de fazer tão fininho quanto a Expression. Mas eu mostro pra vocês a diferença. A tinta da Expression, ela faz uma linha bem fina até e recorrente. E as tintas normais, que não são feitas para grafite, além delas espalharem, elas dão uma cedida. Aqui embaixo, se você olhar com detalhe, a gente faz um close pra vocês, ela fez umas barriguinhas, que é a tinta escorrendo. Lógico que ela não vai escorrer tanto nesse papel, porque a superfície dele é muito mais porosa. Mas numa parede que é mais lisa, isso aqui ia sedimentar muito mais. Por isso que a Expression é tão pesada, porque ela é uma tinta feita para parede. Toda tinta feita, especialmente para grafite ou parede, ela tem essa consistência. Ela precisa ser muito bem batida, ela precisa antes ser testada em outra superfície. Quando você for guardar, igual a outra que eu expliquei, você pega ela de ponta cabeça, ela vai parar de sair tinta, tá vendo? Isso quer dizer que agora você pode guardar. E fez uma nuvem de fumaça. Não use tinta spray em lugar fechado, a gente só tá fazendo isso pra gravar. E use máscara, tá? Isso aqui é um excepcional, não faça isso em casa. Na linha das tintas mais normais, que no caso da Tech Bond são as Supercolor, você tem Supercolors de vários tipos de metais diferentes. E eu quero introduzir aqui para vocês uma seção sobre metálicos, porque muita gente tem dúvida, principalmente do cromado, que é esse cara simpático aqui. Na linha dos cromados mais tradicionais, a gente tem esse aqui que é o prata e esse aqui que é o alumínio. O prata, ele tem um subtom de glitter, enquanto o alumínio, ele tem um tom de prata, alguma coisa prateada, sabe? Um ferro inox, alguma coisa assim. Quanto o cromado, ele vai ter aquela cara do negócio que é realmente polido. Então, só aqui, na cartela de cores da Tech Bond, a gente tem 3 diferentes. Eu não sei se vocês conseguem ver pela tampa, mas as tampas têm diferença. O prata normal, ele tem um glitter na tampa, que é bem fiel à cor original, a cor que vai ficar. O alumínio, ele tem esse metálico mais chapado e o cromado tem a tampa brilhante. E essas são as principais diferenças entre eles. Mas tem uma diferença muito grande quando a gente fala de aplicação e secagem. O cromado, ele é especial, ele é diferentex, ele é único e ele precisa de coisas específicas para que ele funcione certinho. Primeiro é que você precisa de uma superfície bem lisa e bem limpa para que o cromado fique cromado. Todos os metálicos que você quiser usar para dar finalidade nas suas peças, quem vai definir qual textura vai ficar esse
esse dourado, esse cromado, esse brilhante, esse metálico em geral, não é necessariamente a sua tinta, mas a textura que você deixou a sua peça. Então, se você quer que realmente pareça um metal, texturas bem lisas tendem a favorecer, por isso que você tem que pensar bem no primer. A gente ainda não tem nenhum vídeo longo aqui no canal só sobre primer, mas a gente tem um vídeo sobre como ajustar emendas em EVA. Se você quiser dar uma olhada, esse é um ótimo vídeo para você começar a ter um começo. Mas se você quer um bom metálico, eu recomendo batida de pedra como primer, e depois você pode finalizar com o primer da Tech Bond, porque ele ajuda você a ver como é que está a sua superfície, se ela tá realmente lisa ou não. E aí você lixa e repete o processo quantas vezes você quiser. Voltando para o nosso menino cromado, você já tá com a sua superfície bonita, bem acabada, limpa e lisinha, para ela parecer cromada, certo? Você vai precisar passar camadas leves, devagar e esperar secar entre cada uma delas. A secagem do cromado é um dos maiores problemas que as pessoas têm, porque as pessoas têm pressa. Nos últimos comentários que eu recebi, feedbacks de vídeos que a gente fez, eu reparei que em geral o pessoal erra por pressa. As pessoas querem passar logo a tinta e não esperam a cola branca como primer secar. As pessoas querem fazer não sei o que e não esperam não sei o que lá secar. E isso é um problema com o cromado também. Aqui atrás no rótulo, de novo, rótulos, gente, tem várias informações muito legais. Ele tem as informações de quanto tempo você tem que esperar para poder passar a próxima demão, tá? Então ele tem seco ao toque, seco para a próxima demão e completamente seco. E você tem que respeitar as indicações do rótulo, tá certo? Até do cromado, eu indico que depois que você pintou uma coisa de cromado, você esqueça ela por uma semana, para ter certeza que a gordura dos seus dedos não vai acabar afetando o cromado. Porque o cromado, ele é cromado porque ele tem partículas de brilho na composição dele. Exatamente por esse motivo, se você passar um verniz em cima do seu cromado, um verniz brilhante, eu tô falando, apesar desse aqui ser o fosco, serve pro nosso exemplo. Se você passar um verniz em cima do seu cromado, você vai matar o seu cromado. E ele vai virar um metálicozão até mais fosco que esse aqui, vamos dizer assim, mais apagado e sem brilho do que se fosse um alumínio normal. Ele vai simplesmente morrer e virar um cinzão. Isso porque mesmo os vernizes brilhantes, eles matam as partículas brilhantes do cromado. Por isso que o cromado ele é especial, você não tem necessidade de passar verniz. Ele é mais grosso e precisa de mais tempo para secar, porque ele já tem o componente do verniz nele para fazer com que essas partículas continuem brilhando mesmo depois de seco e sejam resistentes a longo prazo. Diferente, por exemplo, desse daqui, da Tech Bond, que eu gosto muito, que se você passar um verniz por cima, ele continua brilhante e continua metalizado, tá certo? Na questão dos metálicos em geral, em qualquer outro produto de artesanato, eu acho interessante deixar uma nota para vocês que entre lotes pode ter diferença de tom. Isso em qualquer material de artesanato que você comprar. Em tinta, em tecido, em linha, em tinta spray, todas elas, eles já vão avisar para você, ou tá no rótulo escrito em algum lugar, de que entre os lotes há diferenças de tonalidade. Então, se você precisa comprar tintas spray para fazer um projeto grande, compre todas de uma vez só, porque sempre tem a possibilidade de acabar dando uma diferença, por menor que seja entre cada uma dos lotes, e isso afetar o projeto final no qual você está trabalhando. Outra dica também é sempre teste antes num papel ou em qualquer outra coisa, antes de colocar na sua peça final, porque se tiver qualquer problema com a sua lata, você pode entrar em contato com o saque das empresas, reclamar sobre o problema e conseguir trocar, sem estragar a peça com a qual você está trabalhando. Outra coisa muito importante para vocês levarem em conta quando vocês vão trabalhar com tinta spray é a distância na qual você está aplicando na sua peça, né? Da sua peça. Quando a gente fez o workshop no Sesc, uma galera utilizou uma lata inteira dessa para pintar um par de chifres e não conseguiu terminar a pintura. Normalmente eu uso uma lata dessa para, sei lá, 10 chifres iguais e eu consigo ter todos eles pintados. E o que acontece é que a maior parte das pessoas faz dois erros. Ou ela passa muito próximo da peça e a peça acaba ficando lambuzada e melequenta e tem que limpar e começar de novo, ou passa muito longe da peça e a tinta spray acaba indo para todos os lugares, menos para o lugar onde você está pintando. Então eu recomendo de novo que você venha aqui atrás no rótulo e leia que ele recomenda 25 centímetros da sua peça quando você for utilizar. Essa é uma ótima distância. Você até pode colocar um pouco mais perto se você tiver prática, mas eu recomendo antes que você teste, que você treine. Pega um papel e vai treinando a distância e vendo
entendendo o que acontece com a tinta. Estas tintas aqui, que são as mais leves, né, que são as mais tradicionais, elas tendem a voar no ar com muita facilidade. Mas a Expression, por exemplo, por mais pesada que ela seja, se você aplicar muito distante, ela tende a virar um pó. E esse pó cobre a sua peça e você não vai conseguir pintar por cima, porque a outra tinta que você colocar em cima, ela vai ficar em cima desse pó que a Expression faz. Então você tem que limpar com pano para poder limpar. Nos dois casos, o erro mais convencional é a distância. Se você está muito longe da sua peça, você não vai conseguir aplicar a tinta de forma efetiva. E sempre tem aquele pulo do gato, que é você entender qual cor base você está usando para pintar. Não adianta você ter uma tinta preta e você quer passar esse vermelho aqui logo de cara. Esse tom de vermelho muito brilhante, ele vai acabar sendo consumido pelo fundo preto, até você conseguir um vermelho assim. Então é interessante que você passe um subtom, né, a cor base ali, que eu sempre falo, clara, para que aí esse vermelho pareça um vermelho vivo, senão ele vai sempre acabar parecendo um pouco mais escuro por causa desse subtom que tá embaixo. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. Vocês são incríveis e maravilhosos, e sem vocês não seria possível estar continuando. Eu sei que ano passado foi muito difícil, mas esse ano a gente tá com tudo, a gente ainda não perdeu um data no nosso cronograma. Então é isso, muito obrigada. E se você quiser tornar um dos polvinhos, que são os membros do clube de canal aqui do YouTube, tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Clica lá e dá uma olhada, tem várias coisas exclusivas só para vocês. E a última coisa para vocês terem em mente é que nem todas as latas podem ser guardadas deitadas. Eu gosto de guardar as minhas latas deitadas porque elas ocupam menos espaço, mas algumas latas vão ter aviso aqui na lateral de que elas não podem ser guardadas deitadas. Então é muito importante sempre que vocês leem o rótulo. Prestem muita atenção com o que vocês estão mexendo. Não pode ficar no sol, não guarde no sol. Tem que usar máscara, use máscara, tá? Se você é que nem eu, que usa muito a mão, tá sempre com a unha pintada, usa uma luvinha, certo? É barato, é fácil, é descartável, você acaba não sujando os dedos. Tem pessoas que podem ser alérgicas a esses tipos de material, então sempre se protejam e protejam a lata de vocês para que elas durem mais tempo e para que você não corra risco de sofrer nenhum tipo de acidente. Se você quiser ver eu utilizando a tinta cromada para fazer uma Master Sword, tem esse vídeo aqui para vocês. E se vocês quiserem saber como consertar as emendas do seu EVA, que nem eu comentei, serve também para vocês terem uma ideia de primer e de base, você pode ver esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo e até a próxima!